Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia no Tour do Mont Blanc e editor do Extremos. Hoje eu vou conversar com a Lari Quilant, que acabou de caminhar 220 km no Outback australiano. É isso mesmo, uma caminhada no deserto. Então vamos falar com ela. Oi Lari, tudo bem? Oi, Elias, tudo bem? E você? Joia, tô 19h40 aqui no Brasil. Onde você tá e que horas são aí? Eu tô na Austrália, são 8h40 da manhã por aqui. E primeiro, oi ouvinte também, né? E muito obrigada, Elias, né, pelo convite e pela oportunidade, né, de falar dessa trilha aí que foi uma grande aventura. Legal, não sei como chegou a mim o seu Stories e tinha um vídeo, acho que foi Reels, não sei, que você gravou. E eu vi Aham. você, acho que terminando a trilha, não sei, você caminhando. Eu falei assim, caramba, que legal. E tem alguma inspiração essa trilha? Tem alguma coisa a ver com o filme Trilhas, Trek, né? Ai, Ou nossa, esse não? filme é bem marcante, né? Eu tô, inclusive, lendo o livro porque eu só vi o Ah, filme há muito tempo. sei. Mas eu comecei a ler o livro até depois da trilha e eu realmente gosto muito de trilhas longas, né? De acampar, desses trekkings de longas distâncias, mas assim, tem muitas muito mais longas do que essas, né? Que eu Sim. realmente nunca fiz mais de 1.000 quilômetros aí. Mas eu não conhecia essa trilha, a Lara Pinta, até muito pouco tempo, apesar de ter uma lista muito grande de trilhas que eu quero fazer no mundo, assim. Essa surgiu, assim, muito por acaso, porque eu ia ter um período meio que de férias, assim, um período off aqui na Austrália, que eu tô recentemente morando aqui. E eu fui pesquisar o que que dava para fazer de trilha nessa época do ano, inverno aqui, né, e descobri a Lara Pinta, que é no meio do Outback australiano. Eu falei: "Nossa, eu tenho que fazer isso". Então, só fui, né, e voltei há pouco tempo. Tá, legal. Normalmente você não faz trilha sozinho, né? Normalmente você viaja acompanhado. Fala sobre Acompanho. isso e fala qual que é o nome do projeto de vocês. Exatamente. Eu sou casada com o Charlico, que na verdade é apelido, o nome dele é Charles, mas todo mundo chama ele de Charlico. E vira Lico, né, no final, o É. apelido. Então, estamos juntos há 21 anos e a gente começou a viajar de mochilão pelo mundo, né? Então, deixou o Brasil lá em 2018 e ficou 6 anos viajando de mochilão, né? Durante nômade, assim, né? Sem uma casa e tal, voltando para o Brasil também, em alguns períodos, mas fazendo muita trilha, conhecendo muitos países. Mas também, depois de um tempo, a gente falou: vamos dar uma paradinha em algum lugar para ter uma casa, para ver como é, para trabalhar um pouco. E a gente escolheu a Austrália, né? Durante esse período, então chegamos a 1 ano. E o nosso perfil é o Casal de Mochilão, tem no Instagram e no YouTube também. E somos produtores de conteúdo, né? Já há muito tempo, já até antes, né, de começar esse mochilão. E a gente também tem o canal com as viagens mais recentes no YouTube, que chama Lico e Lari. Então tem várias redes aí para Aham. acompanhar. Ah, legal, fantástico. E trilha de longa distância, quais que você já tinha feito? Acho que eu sei uma que você fez, hein? Vi uma foto aí. Então, o Tour do Mont Blanc foi uma das últimas que você conhece bem, né? Foi no ano passado, antes de vir para cá. Foi uma das últimas longas mesmo que a gente fez. A gente, inclusive, comemorou 20 anos juntos no Tour do Mont Blanc. Assim, Que foi bem legal. marcante, a gente nunca vai esquecer. Tipo, sem banho, dormindo em barraca, aquela coisa. Mas foi épico, assim. E já fizemos o circuito O em Torres del Paine, na Patagônia, muitas trilhas ali na Patagônia, mas as maiores foram a Via Lícia, na Turquia, foi a maior até agora, né? Foi um pouco mais de 400 quilômetros, que foi quase um mês aí caminhando, foi fantástica, uma das minhas favoritas. Tem West Highland Way na Escócia, Waiwash no Peru, que é pesada de Uhum. altitude, né? E, inclusive, o Charlico não foi em Waiwash, mas eu não fiz sozinha, eu fiz com uma amiga e um conhecido dela. Então, essa aí, a Lara Pinta, foi a primeira sozinha, sozinha mesmo. É, fantástico.
E como você escolheu ela? Quer dizer, você já estava aí na Austrália, você falou, deixa eu pensar em alguma coisa, porque a trilha que a Robin, como chama? A Robin Davidson fez, é Uhum. uma trilha longa, de 2.700 Sim. quilômetros, né? E aí você Que ela encontrou. chegou lá na costa, né? Exatamente, ela atravessou de camelo, né? Então, eu assisti o Aham. filme, eu não Uhum. li o É livro. fantástico. Você tá lendo o livro? Isso, tô lendo o livro agora que eu já esqueci um pouco do filme, então já dá pra ler o livro. Legal, legal. Eu li acho que uma parte do livro, mas não terminei, mas é muito bom. Quer dizer, a história dela é bem interessante. Sim, fantástico. Eu não sei se a trilha que ela fez, ainda não cheguei na parte, né, ela realmente É. existe ou ela que meio que foi traçando um caminho um pouco dela também, assim, ainda mais porque Uhum. ela estava de camelo, né, foi parando em aldeias, vilarejos, né, provavelmente muito pequenos no caminho, passando por terras de povos aborígenes, né. Mas a Lara Pinta surgiu muito dessa ideia de: "Ah, quero fazer uma trilha, preciso acampar, preciso tirar um tempo para mim". E a época ideal é agora no inverno, então a temporada é muito curta também, né. Então Uhum. de junho a agosto, assim, dá pra fazer. Tem outras trilhas conhecidas aqui na Austrália, principalmente na Tasmânia, né, mas aí já é mais no verão, mais próximo do verão, né. Apesar de dar pra fazer um pouco no inverno também, mas já é um pouco mais frio, apesar de no Outback fazer bastante frio de noite, viu. Ah, é? Ah, é? Ah, legal. Mas de dia, calor? Qual a temperatura mais ou menos que você pegou? Olha, eu peguei extremos totais, assim, pra combinar com Hum. o nome do canal. Mas, curiosamente, não faz tanto calor assim no inverno. Tá começando a esquentar bastante agora, só que eu peguei, assim, a máxima por volta de 20 e pouco, 23, eu acho, assim. É difícil saber que eu não tinha Legal. termômetro, mas a previsão ali em Alice Springs, que é a principal cidade, era de 2 até 22, mais ou menos. Só que a sensação Nossa. acaba sendo, um pouco, né, mais maior ou menor, né. Então, por exemplo, eu peguei gelo na barraca, né, eu acordei com gelo, então fez temperatura Uhum. negativa, né, Uhum. mas durante o dia ia esquentando, então de tarde, sensação parecia quase de 30, mas eu sabia que não estava Sim. fazendo. Aham. Imagino. E essa trilha você foi sozinha porque alguém tinha que ficar trabalhando? O que é isso? Como foi? Então, o Charlico ele não conseguiu ir por causa do trabalho, né, eh, porque ele estava numa época ainda tá um pouco de bastante trabalho, e e eu coloquei na minha cabeça, fiquei meio que obcecada pela trilha, assim, e Uhum. como a gente tem trabalhado bastante aqui, eu falei: "Ah, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, né, que eu tô entre alguns trabalhos, né". Uhum. E aí eu falei: "Ai, eu vou", assim, eu já fiz, né, viagens poucas sem ele, e ele é muito compreensível, né, entende, né, que eu preciso também às vezes, né, do meu momento. E, claro que eu sinto saudade, gostaria que ele estivesse junto, mas acabou que não deu pra conciliar, né, então eu fui. Mas também foi uma experiência interessante, né? Sozinha. Exato, foi bastante interessante, foi minha primeira, apesar de eu já ter viajado um pouquinho sozinha, fazer uma trilha, né, desse nível sozinha foi realmente outro nível, então eu aprendi muito. E ter esses momentos, né, também um pouco mais introspectivos, passa muita coisa, né, muitos sentimentos, você vive ali, é uma experiência totalmente diferente, né, de estar acompanhada. Uhum. Ah, e como foi a sua preparação no sentido de logística, mochila, essas coisas? Eu publiquei uma foto lá nos stories que você acha que os equipamentos do lado. É exatamente essa E mochila? Isso que você levou? isso mesmo, aquela mochila, os equipamentos, provavelmente faltou um equipamento ou outro ali, Uhum. mas um pouco de comida. Eu, né, tô morando em Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália, que fica em Queensland, e peguei um voo para Alice Springs, né, que fica bem no centro do país. Então eu levei daqui, o voo já incluía mala, né, despachada, aproveitei para levar a comida toda. E já Uhum. organizar isso, porque eu não teria muito tempo, e lá é muito pequeno, para você comprar algumas coisas ficaria muito mais difícil. Então eu despachei uma mala de 23 quilos, praticamente só com Nossa! comida.
barraca, né? Porque não pode levar na mão, bastão de caminhada, que eles podem implicar. E meio que, assim, ainda levei a mochila nas costas como mala de mão, né? Então, fui com tudo, deixei para comprar lá muito pouca coisa, tipo gás para fogareiro, né? Que a gente não pode levar no avião. E uma coisinha ou outra no mercado, assim, que tinha faltado. Porque aí eu já separei até tudo certinho. É claro que eu tive que arrumar a mochila, né, antes da trilha mesmo, mas já tava tudo comigo na mala, né? Tá, mas você chegou em Alice Springs, que na verdade, pra você depois, foi o final da trilha, né? Exatamente. É uma trilha que ela não é circular, né? Então ela começa num ponto e termina em outro. E o roteiro mais clássico é começar em Alice Springs, então você sai andando na cidade, e terminar em Red Bank Gorge, que é no oeste. Então, normalmente a trilha segue de leste a oeste. Só que é independente, assim, não muda tanto o sentido que você vai fazer. Cada sentido você tem benefícios, eu acho, né? Então, apesar de ser o roteiro mais clássico, de leste a oeste, você sempre tem que pegar um transfer no final, né? Se você fizer nesse sentido. E na minha cabeça, eu gosto muito de ter flexibilidade, assim, e de não programar tão certinho o que eu vou fazer. Ah, pode ter dia que eu quero andar mais, pode ter dia que eu quero andar menos, às vezes, sei lá. Tô com muita dor nos pés, na perna, vou precisar andar menos, ou sei lá, tô passando mal. Já aconteceu em trilha, né? Tá chovendo muito, então, não vou andar tanto esse dia. Então, eu peguei um transfer no início, pro oeste, e eu cheguei andando na cidade, caminhando pro leste. Então, eu poderia fazer em mais tempo ou menos tempo. E se você fizer no sentido tradicional, você vai ter que reservar aquele transfer e vai ter que estar lá naquela data, senão você vai perder o valor do transfer, né? Exatamente. Entendi. Foi mais por causa do transfer. Legal, interessante. Foi a minha principal prioridade, assim, para ter feito nesse sentido. Eu já peguei o transfer e vou caminhar e vou vendo. Tudo bem, porque na saída, tudo bem, é aquele transfer, mas na chegada você não vai precisar mais de transfer porque você já tá em Alice Springs, onde você vai pegar o voo de volta para Brisbane, né? Exato. Aí Fantástico. caminho quanto eu quiser, né, por dia ali. Acabei seguindo o roteiro que eu tava imaginando. Ah, é? No final não mudei quase nada. Então terminei em 12 dias, né? São 12, a de trilha é dividida em 12 sessões. Mas assim, tem gente que faz em um pouquinho menos, não é muito comum fazer em menos de 12 dias. Conheci um menino só que fez em 11. O resto todo muitas vezes faz em 14, porque tem dias um pouco mais pesados que eles dividem. E aí tem gente que faz em 19 dias, assim, então varia bastante o tempo. Tá. E uma coisa, você falou que levou 23, a mochila com 23 quilos. Quer dizer, a maior parte comida. Em torno de. Eu levei 14 quilos. Eu levei a mala de 23 quilos, né? Ah, tá. Só que tem um lance aí porque a gente conseguia dividir a comida. Então, tem pontos de food drop no caminho, que eles chamam. Então, você consegue enviar uma caixa, você paga pelo serviço, né? Com a sua comida. Então, você paga quase $100 pela caixa vazia, e aí você coloca a sua comida dentro, fogareiro, tudo que você precisar, e a empresa ela vai, né, mandar essa caixa para onde você quiser lá no meio da trilha. Então tem 4 pontos de food drop. Eu só peguei um. Então, apesar de eu ter ido com, né, muito peso no avião, eu dividi um pouquinho desse peso para o meio da trilha. Mas mesmo assim, eu caminhei muito pesada. Então, exatamente. Vem cá, você levou um peso em comida, só que você não despachou essa comida, só despachou uma. Isso. Todo o resto, então, todo o resto você fez com comida sua ou alguns lugares você parava e comprava comida lá? Então, não tem nenhum ponto de mercado, assim, no caminho. O que tem são 2 cafeterias. Então, meio que mais ou menos no 3º dia e no 9º. Então, eu despachei a minha comida pro 5º dia. Então, eu separei certinho. Vou andar com comida para 5 dias e depois para 7 dias. Então, essa que eu mandei era comida para os últimos 7 dias.
E eu não comi nessa primeira cafeteria porque eu tinha muita comida, eu tava de boa ainda Sim. com a minha comida, mas muita gente para lá, né, e come melhor. Ainda tava fresca, começando a trilha, né, mas do 9º dia eu cheguei tão cansada, eu falei: "Ai, eu preciso de uma comida diferente". E peguei lá Hum. um hambúrguer vegano, que eu também na verdade eu sou vegetariana, e eu Aham. fiz a trilha toda vegana, na verdade meio que foi um marco pra mim, porque eu tô vegana desde então. Claro que uma exceção ou outra ainda tô ajustando, mas que eu já queria, né, fazer essa transição, então eu fiz a trilha toda, com uma alimentação vegana. Uhum. Mas vem cá, deixa eu entender um pouco mais. Você falou que a Aham. caixa custa $100, mas vazia, quer dizer, a caixa Vazio, é o envio, né? É isso que tá pagando é $100. isso. É exatamente isso, dói, porque a Austrália não é barata, então, por exemplo, só o transfer rapidinho, né, uma informação rápida, só o transfer custa $300, são 3 horas de Nossa! carro, né. Então é muito caro e cada food drop que você pega vai adicionar $100 mais a comida que você tá levando, que tudo bem, isso aí dá pra não ser tão caro assim, mas só o serviço os serviços são muito caros, né. Então eu também quis economizar um pouco na Sim, trilha. óbvio. Pois é, porque já estava saindo muito caro. E se você, vai em 2 pessoas, acaba compensando, porque, continua os mesmos $100, e aí você divide, né. Sim. Só que só pra mim, eu falei: "Ah, eu vou pegar só um food drop". Deu certo, assim, poderia ter pego um a mais pra andar um pouco mais leve. Só que a minha mochila realmente estava muito pesada, não só de comida, eu acho que eu caminhei, sem brincadeira, com uns 20 quilos nas costas, Hum. e porque eu tenho muito equipamento também, então como produtora de conteúdo eu não consigo me conter nos meus equipamentos, então, Uhum. é câmera, é GPS, é GoPro, nossa, é drone, eu levei drone, Eu gente, vi. então a mochila foi uma das, eu acho que foi a mochila mais pesada que eu já carreguei, assim, em todas as trilhas. Quanto estava pesando no total, assim, nos dias mais pesados? Eu acredito que 20 quilos, porque eu Nossa! consegui pesar antes de caminhar, deu 18 quilos, com tipo 1 litro, 1,5 litro de água. Só que eu ainda tinha Ah, muita coisa pra botar na mochila, eu estava com roupa de frio, eu pesei na noite anterior. E o drone não tinha entrado, várias coisas estavam uhum. na minha mochilinha, sabe, de ataque, e com certeza eu pesei uns 20 quilos aí. O drone normalmente deve ser aquele pequeno, O mas mini, isso, sim, eu tenho o Mini 3 Pro, mas fantástico. aí ele com bateria, com controle, com tudo, ele vira 1 quilo. Quase isso. Exatamente, a gente Né? acha: ele pesa só 250", mas não, tem as Isso. baterias, tem o É. controle. Eu acho que só a minha bolsinha de pilhas extras, né, para os equipamentos e baterias extras, eu acho que pesava meio quilo, só sem contar o drone, assim. Então foi muita coisa. Você não pesou todos os seus equipamentos eletrônicos, então? Não pesei antes, assim, eu pesei a mochila antes, que deu esses 18 quilos e ainda faltava muita coisa, e eu ainda estava vestindo as roupas de frio, e pesei depois, assim que eu Sim. cheguei, sem água, a minha mochila pesou 15 quilos. Nossa. E eu Eu peso 50 quilos, né, então, assim, proporcionalmente pra mim eu sou Nossa! pequena, é muita coisa. Tá, muita coisa também. Eu fiz a Via Alpina o ano passado, tava com mochila, que foi Uhum, a primeira vez que eu tava com mochila mais leve, acho que a minha mochila era de 35 litros, acho que era isso, uhum. e tava pesando 12 quilos, 5,5 kg de equipamento. Olha, pra gente ver, né, como se a gente não fosse produtor de conteúdo, Elias, nossa vida Exato. ia ser um pouco mais leve. Não, comigo foi a Camila tinha um celular, pronto, e o cabo Pronto, para carregar. maravilhosa. A gente tá Um power bank pra se precisar, pô, mas o que mais isso, precisa? não Levinha. precisa, a gente que É. vai adicionando um monte de coisa, não tem limite. Não, 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 mas vale a pena. Depois as imagens Vale, aéreas, ou com máquina também, é outra coisa. exatamente. A gente camela um pouco, mas vale a pena. A gente sofre, mas vale.
Então, só voltando só um pouquinho, né? Porque quando eu li assim, né? Falei assim, ah, não, tem transporte de alimento. Falei, pô, que legal, igual as Rock Mountains também tem, né? Aí, não, eles já Uhum. dão a caixa, $100 a caixa. Falei, pô, legal, já... O que será que vem de comida na caixa, né? $100. Pois é. Deve vir bastante coisa, né? Então, lá nas Rock Mountains, eu acho que eu despachei 7 porque eu levei. Não, 6 porque eu levei uma, né? Acho que total seriam 7. Uhum, E uhum. eu não lembro direito, mas acho que não chegou acho que a $180, ou menos, acho que deu bem menos. Ou foi $180 os dois juntos, a minha Aham. e da Daiane, né? Agora, 100 cada uma, é o que você falou, tem que fazer regime. Não, então, tem que economizar um pouco, né? Então, tá legal, então tá bom, vamos resolvido isso. Mochila com uns Uhum. 18 quilos pra começar, por aí, né? Só pra começar, Isso, aí você pegou o transfer e... Você já começou com alguém ou tava sozinha? Como foi? Então, como eu peguei o transfer, acabou que a maioria ali do que foi no transfer começou junto, né? Então a gente pegou Tá. o transfer pro mesmo trajeto. No final foram 4 pessoas, contando eu para esse ponto final da trilha. 2 pessoas ficaram no meio do caminho, iam fazer uma trilha mais curta. E aí começamos essas 4 pessoas, só que a gente começou a sessão 12, né? Naquele dia, que é a última. E a sessão 12, ela é um bate e volta. Então a gente Hum. chegou, é muito interessante, porque a gente chegou em Red Bank Gorge, que é o final, caminhou assim, nem 10 minutos pro camping, então super pesada lá. Eu fui até com a Uhum. mochilinha na frente. Falei, vou caminhar quase nada, então tá de boa. Aí armei a barraca e preparei minha mochila de ataque, porque essa sessão é só, não é só, né? Mas é subir uma montanha e voltar para esse camping. E aí, cada um meio que foi no seu. A gente foi se conhecendo, né, no transfer mesmo, mas cada um tinha um plano diferente. Um ia fazer em 11 dias, eu em 12, o outro em 16, a outra em 14. Então, a Uhum. maioria. Eram 2 australianos, um menino e uma mulher, e um suíço. Então, esse era, tipo, o grupo que começou. Só que, como tava todo mundo sozinho, né, independente, cada um andava no seu ritmo, na sua hora, ninguém combinou de andar junto em momento nenhum. A gente acabava se encontrando, principalmente mais no início, né, dessa trilha longa. Então, um foi lá, subiu essa montanha primeiro, aí quando eu fui as pessoas já estavam descendo, aí quando eu desci já estava chegando o outro menino. Então foi interessante, assim, porque a gente, como está sozinho, a gente acaba, né, conversando bastante, mas não andou junto, né? Uhum. E durante a trilha toda eu andei sozinha, assim, sei lá, 99% do tempo. Uhum. Então, esse primeiro dia você pega, sobe, acredito, pra uma crista pra ir ou no topo ou no mirante. Aí tem uma vista ali. O que é? Como que é isso? Isso, é uma montanha mesmo, chama Mount Sounder, que é Uhum. o ponto mais alto da trilha, inclusive. Se eu não me engano, chega a 1.300 metros de altitude. A trilha segue mais ou menos em 600 metros de altitude. E aí você vai lá, faz um bate-volta, é muito clássico de fazer ou no nascer do sol ou no pôr do sol, porque a vista é muito bonita. Uhum. E como eu já tinha começado naquele dia e queria, né, completar aquela etapa, a gente chegou lá no camping mais ou menos umas 11 horas da manhã, então não tem como chegar super cedo. E aí eu, almocei e fui lá de tarde pro Mount Sounder para ver o pôr do sol. E foi muito bonito, nossa, bem bonita a vista, a pirâmide não, a montanha forma uma pirâmide, assim, né, aquela sombra, né, do pôr Hum. do sol. Nossa, lindo. Aí tem um livro, né, de registro lá no topo, né, para você registrar aquele logbook, né, bem legal. E é uma caminhada de umas 3 horinhas, eu acho, assim, para subir, mais ou menos. Tá, e depois desceu à noite. Tranquilo? Desci à noite, assim, eu já comecei a descer, o sol ainda não tinha se posto totalmente, mas preparei a lanterna, né, levei lanterna e foram umas 2 horas de descida,
uma meia horinha, assim, ainda tinha luz suficiente, depois eu desci mais 1h30, assim, com a lanterna, bem escuro, mas muito tranquilo, assim, quase ninguém, né, na verdade, acho que só tinha esse menino suíço atrás de mim que chegou depois, e um grupo de uns 3 caras na minha frente, assim, fora isso, mais ninguém, mas super tranquilo, assim, e como eu já tinha feito o trajeto na ida, eu acho que é mais fácil, né, você descer, né, no escuro depois de já ter feito o caminho, porque você já sabe mais ou menos como é que é. Legal. Ô, pessoal, vai ter uma página da Lara e do Lico no Extremos, né? Tudo bem, eu sei que daqui a pouco vai estar na capa do site, a foto dela com a chamada do podcast dela, mas eu sei que o pessoal vai escutar daqui 1 ano e aí não vai estar mais na capa, né? Então é só ir lá no busca Lari e Lico que vai acabar achando. Ou vai ser extremos.com.br/podcast/Lari traço no meio Lico. Barra, né? Aí vai ser essa página. Porque eu já coloquei lá esse mapa que você está falando desse trecho, quer dizer, mostra todo o trecho, né? O mapa daqui, quem criou esse mapa acabou fazendo de leste para oeste, mas mostra aqui esse trecho que você está falando desse bate e volta. Então é interessante isso. Então depois, para quem quiser ver mais fotos da Lari, também vai ter nessa página. Então, e também pode ouvir o podcast direto lá. E quando a Lari e o Lico fizer outras viagens, também vai ficar tudo nessa página, os podcasts. Então depois fica fácil para vocês acompanhar o casal. Ai, que massa. Vamos fazer muitas mais. Vamos botar o Lico aí nos extremos. Exatamente. Legal. Então tá bom. Primeiro dia já foi. E aí, como foi? Depois. Primeiro dia fácil, né? Só com a mochilinha de ataque plena, maravilhosa. Mas assim, cheguei até cansada, né, e acabei dormindo um pouco tarde, porque voltei de noite, né. Então a segunda etapa para mim, a seção 11, já era uma trilha de 24 quilômetros, então bem longa, assim, considerando, né, que você tá começando ali, e ainda subi um pouquinho, assim. Não, a altimetria dessa trilha não é das mais, né, grandes, né, não é das maiores, mas fica em torno de entre 7 e 8 mil, né, metros de ganho de altitude, mais ou menos nesses 12 dias, né. Então, já encarei uma trilha de 24 e subindo talvez uns 700, 800 metros por aí, e com a mochila muito pesada. Quando eu consegui fechar minha mochila, eu não sei como eu consegui botar a barraca dentro da mochila, porque ela ficou gigantesca, assim. Ela ficou estufada para cima, mas fechei a mochila e falei: "Nossa, eu tô muito pesada", mas vai, né, o que você pode fazer? Quantos litros é a sua mochila? Essa mochila, se eu não me engano, ela é 45 mais 10. Tô até com ela aqui, vou olhar. É isso mesmo, 45 mais 10. Então 55 litros. Poderia ser um pouco maior até, né, pra uma aventura longa assim, né, em lugares mais remotos, uns, né, 60, 65 litros, mas deu de boa. O peso da sua mochila, o tamanho, acho que minha era 50 ou 50 mais 10, não lembro, lá nas Rock Mountains. E era com esse peso também, porque eu precisava de barraca, precisava de tudo, precisava de comida, então eu fui mais ou menos pesado assim, bem parecido. Isso aí, uns 60 litros, né, fica mais ou menos nesse peso. Tá. E comparando com o Tour du Mont Blanc, é uma trilha bem mais fácil, porque não tem tanta subida como o Tour du Mont Blanc. Comparando com o Tour du Mont Blanc, nesse sentido de altimetria, é bem mais fácil. O que eu acho que não tem trilha longa fácil, né? Sempre, cada uma tem as suas dificuldades, né? E eu acho que eu subestimei um pouco a trilha, até pensando nisso. A altimetria não é nada demais, já fiz piores, então eu fui, vai ser tranquilo. Então, nesse ponto, o peso da mochila pesou muito, né? E eu acho que o terreno não é que ele é super acidentado, mas ele é mais rochoso, assim, com mais pedras soltas do que o Tour du Mont Blanc. Apesar de no Tour du Mont Blanc tem uns dias também, né, sempre varia um pouco a trilha, né, ela nunca é sempre igual, mas eu acho que na Lara Pinta, né, ele é bem rochoso, assim. Um pouco arenoso em alguns trechos, então você atravessa alguns rios secos, né, principalmente.
E em alguns trechos você desce os gorges mesmo, que eles chamam, né? Que são como se fossem gargantas, né? Desfiladeiros, com paredões dos dois lados, assim, onde seria um rio passando, que normalmente é seco, porque essa temporada é seca também. Então você vai descendo, assim, pedregulhos mesmo. O rio, assim, não é aquele rio lisinho, assim, aquele leito de rio, né? Liso, mas é um negócio assim, um sobe e desce, você dá umas mini escaladas nos pedregulhos, passa por aqui, escorrega por ali, que nem tem muita trilha, assim, é só seguir ali aquele leito de rio seco. Então, muita gente comentava, né, que esses trechos eram bem desafiadores e, assim, muitas cristas, algumas cristas de montanhas também, que são um pouco mais desafiadoras, assim, do que talvez o Tour do Mont Blanc. Uhum. Você falou que não tem trilha de longa distância fácil, né? Porque os dias fáceis, aí eles pegam e colocam 30 quilômetros. Aqui tem que você caminhou 30 quilômetros, é isso? Você sempre vai compensar em alguma coisa. Alguma coisa vai ser difícil. Legal, legal. O dia que você olha assim, que é, tipo, teve um dia que você caminhou 12 quilômetros. Você deve ter subido muito. Até que não tanto, assim, Não? era uma sessão que facilmente eu podia juntar com outra. Só que a questão era, eu acho que essa, inclusive, chegava no ponto que tinha cafeteria, que chama Ormiston Gorge. Foi esse dia que eu andei uns 12 quilômetros, andei 2 horas e pouquinho, assim, foi muito pouco. Só que tem muitas side trips, então tem, não super, mas tem muitos atrativos naturais que você chega lá, você pode continuar andando a Lara Pinta, ou você pode fazer essa trilha meio que bate e volta, ou uma trilha circular mais curta, aí você não precisa de mochilão pesado, mas para conhecer aquele atrativo natural. Então, especialmente nesse dia, eu cheguei em Ormiston Gorge e é super bonito, assim, é um meio que canyon, assim, com um rio mesmo, um mega poço, assim, para você nadar. Tudo bem que tava frio, não nadei, mas eu fiz a caminhada circular ali, né, para conhecer esse atrativo. Então eu gastei quase umas 2 horas ali, 3 horas só para conhecer e curtir mesmo o lugar, que é muito bonito ali. Então você acaba adicionando em quilômetro, né? A Lara Pinta são mais ou menos 220 quilômetros, mas tem muitas dessas trilhas que são opcionais. Então, no final, deu esses 250 quilômetros por causa dessas trilhas mais curtinhas, assim, né? Eu não tava sabendo disso, que o total seu que você marcou deu 250. Muito bom. Deu. No GPS do Garmin deu 258. Tem que contar os... Tem que contar tudo que... Sofreu pra caramba. Pois é. Acho que foi na Kungsleden também que eu peguei, teve um dia de trilha que a gente saiu, acho que 8h30, 8h40, não lembro. Aí quando chegou lá era meio-dia. Eu falei assim, mas acabou já? Caramba. A Laura Sete que tava comigo. Né? A Laura falou assim, que legal. Elias, vão dobrar? Né? Eu falei, não, a gente pagou, porque são cabanas, né, que a gente faz o pernoite. Eu falei, não, a gente pagou aqui, pagou a próxima, vai dobrar pra quê, né? E outra, pra demorar mais, senão vai terminar logo a trilha. Tem que aproveitar também. Às vezes é difícil, né? Você que tá tão acostumado a andar tanto, você chega cedo e você fala, dá pra andar um pouco mais. E acaba, às vezes, não descansando e não curtindo um pouco também, né? Exato. Falei, não, vamos ficar aqui, vamos curtir. E outra, chegou cedo pra caramba, mas aí tinha mais pessoas lá, acabou passando o tempo e aproveitando. Assim demora mais um pouquinho a trilha. Mas legal. E esses lugares que você acampava, era sempre camping ou tinha algum lugar que tinha refúgio ou cabana, alguma coisa assim? E tinha área de camping mesmo ou era tudo selvagem? Então, a Lara Pinta você tem que acampar, não tem estrutura de refúgio nenhuma durante a trilha, mas tem essas estruturas de um acampamento básico organizado, né, pelos parques, né, pelo parque local, pelo governo. Então, cada sessão, como ela é dividida em 12 sessões, cada sessão termina em um camping. Na verdade, tem 26 campings, né? Organizados mesmo pelo parque. Então, você pode fazer seu roteiro ali, meio que, né, andando um pouco menos na sessão, um pouco mais. Então, muitas vezes, no meio da sessão, também tinha um camping. Só que o que acontece?
Os campings são muito básicos, são aquela clareira, né? Algumas clareiras para você armar a sua barraca. Pelo menos esses do fim da sessão, que são os principais campings, eles tinham um abrigo bem básico, que não é nem todo fechado, assim. Você imagina, sei lá, 3 paredes, assim, mais ou menos, né? De ferro e uma cobertura. A Palation Tray, assim. Então, muita gente dormia ali sem barraca. Então, dormia nesse abrigo porque tinha o teto, você não precisava armar a barraca, colocava o isolante e saco de dormir ali. E um banheiro básico, né, tinha vaso sanitário até, olha, Nossa, bem top. Não era só um buraco no chão, mas era um vaso sanitário com um buraco ali no chão, enfim. Tá, entendi. Entendeu? Imaginou, né, o contexto. Sim. E que mais? Nesse abrigo simples, o interessante é que tem carregador solar para você com 4 pontos assim de USB, com uma placa solar para você carregar os seus eletrônicos. Isso é muito interessante, só que não é muito confiável. Então, assim, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, era bem lento e tinha que estar sol, então se estivesse nublado não funcionava, mas assim, consegui dar umas 3 cargas, assim, em momentos diferentes, né, por algumas 2 horinhas, 3 horinhas, que dá uma sobrevida ali, né, no power bank, nos eletrônicos. E esses campings, nos fins das sessões, tinham tanques de água. Então, a água também é uma grande questão nessa trilha, né, por ser um ambiente desértico, muito pouco acesso à água, e água muitas vezes não confiável, porque não tem rios fluindo, não tem aquela água corrente, assim. Então, um dia ou outro você tem essas gorges, né, que são os desfiladeiros, com uma coleção de água ali, um poço. Mas que é uma água parada e tinha até uma questão de muitos peixes mortos nessas águas, por causa da falta de oxigenação dessa época do ano, enfim. Então não é uma água que você consegue confiar, né? Mas esses campings, por ter acesso de estrada 4x4, que ninguém vai, só vão os guarda-parques mesmo, para reestocar a água desses tanques. Então, nunca faltava água, pelo menos no início e no final da sessão. O que acontece é que muitos campings no meio das sessões não tinham esses tanques de água. Então, se você quisesse dormir neles, muitos campings, por exemplo, eram em picos, né? No meio do caminho, então não tinha como o guarda-parque chegar lá para reabastecer a água. Você ia ter que carregar muito mais água, né? Se você quisesse acampar nesses lugares. Então, tinha sempre também que tem que se programar bem. Mas o esquema dos tanques de água funcionou super bem. Então, eu sabia que, vou caminhar, tinha um dia lá de 30 quilômetros sem água. Então, no início do dia, eu saí de um camping com água e no final do dia eu cheguei num camping com água. Então, essa infraestrutura é fantástica, assim. Mas os campings são bem básicos, você tem que reservar, mas é $10 por dia, assim. É bem... E você... Exato, e você tem uma certa flexibilidade de, caminhei menos, parei em outro camping, não tem problema, assim, teoricamente você tem que seguir aquele roteiro, mas os campings nunca lotam, assim, então sempre tem disponibilidade, não é um problema você mudar o seu roteiro no meio do caminho. Legal, eu fiz a Kungsleden, e aí são cabanas, né, que eu acabei de dar exemplo com a Laura, né, e o interessante da Kungsleden, não sei se ainda é assim, eu acredito que seja, vamos supor, hoje é dia 20 de agosto, então a gente reservou pro dia 20 de agosto essa cabana aqui, né? Vamos ver, vamos falar que é o Kivikiok. Só que vamos supor que se atrasou por algum motivo ou se adiantou por algum motivo. Você chega lá, você tem sua reserva, permanece. A sua reserva, na verdade, vale para 14 dias à frente e 14 dias atrás. Olha que louco. Nossa, que fantástico. Nossa, 14 dias é muito legal. Exatamente, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você se machuca, se você ficar doente, então você pode ficar mais tempo no lugar. E aí, como que funciona? Vamos supor que você atrasou, então você vai estar chegando num dia que não estava marcado, né? Então, o que eles fazem? Quem chegar vai garantindo sua cama. Quando lotar, aí eles colocam um colchão lá na cozinha, no corredor, onde for.
Olha, eles dão um jeito, Eles nossa, dão um mas jeito. maravilhosos. Então, eu fiz a trilha 25 dias, só um dia que lotou, e porque caiu uma chuva forte. O pessoal, ali a trilha também não tava terminando num dia longo, né? Acho que nós chegamos lá umas 2 horas, algo assim. Muita gente tava descansando ali e ia seguir pra próxima cabana. Só que como veio a chuva, aí o pessoal desistiu e acabou dormindo nessa cabana que eu tava. Aí por isso que lotou. E aí, se eu não me engano, eu vi que a mulher, né, a host, colocou acho que 10 ou 11 colchões no chão lá da cozinha. Aí lotou, mas todo mundo dormiu no colchão e... Então, quer dizer, funciona porque é rara exceção quando lota, assim, né? E eu gostei disso, porque, pô, se você precisar, né, acontecer alguma coisa e é cabana, né? Tudo bem, você tinha essa flexibilidade também, mas ali é um camp, né? Você tá no deserto, você dorme onde você quiser, sim. né? Nossa, é fantástico, porque realmente, para quem caminha muito, faz essas trilhas de longa distância, já é muito difícil. Então, se tiver mais uma dificuldade como uma chuva forte, vai esfriar pra caramba, né? Aí você vê que, cara, se eu puder não andar hoje ou andar menos, facilita muito, né? A gente passou por isso em Torres del Paine também, no Circuito O, que já tinha que reservar tudo, e caiu uma chuva, que a gente, assim, ficou a manhã inteira na barraca para desmontar a barraca, teve que desmontar com chuva, teve que andar 2 horas com chuva, porque não tinha como mudar nenhuma reserva lá, e a gente deixou de fazer um bate-volta naquele dia, e teve que fazer no próximo, que foi o último dia. Então, no último dia a gente andou, não sei quanto, a gente chegou destruído, assim, no final, e você vê que se você tiver uma flexibilidade mínima, né, ajuda muito. Exato. Bom, eles também acho que fazem isso porque a trilha também não lota. E essa trilha que você está contando também, tá fantástica. Você falou, você começou com 4, mas quantas pessoas você via por dia? Isso quer dizer, eu acho que você via mais pessoas ao contrário, né, que tava fazendo o sentido maior, né, que é de leste para oeste. O leste para oeste é mais clássico mesmo, porque as sessões já são divididas nesse ponto, então você começa lá pela sessão 1, 2, então eu via, nossa, no meu sentido era quase ninguém, eu normalmente saía cedo e sabia que tinha gente vindo atrás, mas assim, normalmente eu era a primeira chegada, né, no meu sentido, e caminhava às vezes 3 horas, 4 horas, até ver alguém no sentido contrário, dependia muito do dia, mas eu via, assim, olha, umas 50 pessoas por dia, acho que no máximo. E tinha dias que era bem menos, assim, porque às vezes era final de semana, mais gente ia fazer trilhas, né, meio que bate e volta, que dá para fazer uns trechos, né, da Lara Pinta e voltar, né, até para esses atrativos, né, o Mount Sounder é uma trilha que muita gente faz bate e volta, quem mora na cidade, em Alice Springs, então, se eu falar que era mais 30 a 50 pessoas por dia, assim, é por aí. É excelente, eu acho que o ouvinte, para quem gosta de longa distância, isso é um chamariz, né? Você fazer uma trilha com pouca gente assim é uma delícia. Demais. É uma das mais remotas, assim, até tiveram outras, o Ayahuasca no Peru realmente é muito, muito remoto, você vê pouca gente, mas essa aí me marcou, né, porque tinha tempo que eu não fazia uma trilha assim, né, com tão pouca gente. Fantástico. A trilha que eu fiz com menos gente na trilha foi as Rock Mountains, que por ano completam em torno de 50 pessoas. Caraca, por ano! Muito aí pouco. Qual a distância dessa? Você pega a distância, 1.200 quilômetros. Nossa, muita coisa. Acho que não, é 1.100. É bastante, é bem puxada. E outra, 50 e poucas pessoas completa por ano, e é temporada de verão lá, né? Então, quer dizer, eu não encontrei ninguém que tava fazendo a trilha, ninguém. Eu encontrei pessoas fazendo day hiking, né? Caminhada no final de semana, isso eu encontrei. Agora, fazendo a trilha, eu via nos livros de anotação, teve alguns pontos, aí eu via, nossa, tem 2 pessoas na nossa frente, mas a gente nunca encontrou essas pessoas. Caraca, realmente, essa é bem desconhecida, né? Pouco percorrida, fantástico. Vou botar na lista aqui, Elias. Legal. Vem cá, e sinal de celular lá, como que era? Olha,
pegava mais do que eu imaginava, mas Uhum. dependia da companhia. Aqui na Austrália tem, tipo, umas 3 companhias, né, eu tenho, tipo, a mais barata, e Aham. aí porque eu consegui um plano muito bom. Só que aí eu peguei um chip pré-pago da empresa que eu sabia que pegava lá, então fui com esse chip pré-pago, e aí pegava todo o topo de morrinho, assim, mais alto do dia, de essas cristas de montanhas, pegava. Então, assim, a cada 2, 3 dias no máximo eu conseguia algum sinal de telefone. Então ali com a mochila nas costas mesmo no topo da montanha eu só mandava uma mensagem: "Ai, tá tudo bem", mandava um áudio, assim, rápido, né, para o Charlico, para os meus pais, só para avisar. Então surpreendentemente foi mais do que eu imaginava, apesar de você ficar caminhar durante o dia e noite na barraca não pega nada disso, mas eu também levei um rastreador, né, de SOS para emergências, e também para eles conseguirem acompanhar, né, o meu trajeto, então eu sempre acionava ali enquanto eu estava caminhando, e avisava quando eu chegava no acampamento, né, mandava uma mensagem lá pré-programada. Uhum. Você tava com o Spot, né? É isso? Isso, é o Spot Uhum. mesmo, já que eu fui sozinha, Uhum. eu achei melhor levar. E principalmente, assim, eh, pensando em animais selvagens, não que a trilha tenha muitos, mas eu acho que pensando mais em cobras, né, porque a Austrália é o país das cobras mais venenosas do mundo, e o Outback é um dos lugares que mais tem também. Inclusive eu vi 2 cobras na trilha, né, no caminho. E não sei exatamente quais são, mas, perguntei ali, né, pra inteligência artificial, mostrei uma Hã. foto, então ele achou que é a brown snake, que é muito venenosa. Boa. Só que ela estava a chance de picada de cobra no inverno parece que é menor, porque elas estão um estado meio hibernando, que não é exatamente esse nome, mas elas estão com uma atividade reduzida, né, porque elas precisam de calor, né, o inverno é muito frio para elas. Então parece que tem muito poucos ataques mesmo no inverno, mas se você for picado, assim, você tem algumas horas, né, para Uhum. conseguir ajuda, então é muito sério mesmo. Sim, e você num lugar remoto é pior ainda, né? É, exatamente, tem que vir helicóptero ou, sei lá, se você estiver um pouco perto mais perto, né, do camping, de uma estrada, facilita, mas mesmo assim vai demorar umas horas, né, pra você chegar em Aham. algum lugar. Você falou de bicho, de cobra. Que mais que você viu lá de diferente? Olha, não é uma região que tem uma vida selvagem muito rica, tinha muito pássaro, pássaros diferentes, sempre o canto dos pássaros, né, bem agradável e tal, periquito, né, tinha periquito na trilha, assim, os pássaros da da Austrália, engraçado. Mas vi 2 cangurus, isso assim, no finalzinho, acho que no penúltimo dia da trilha, estavam bem na minha frente, assim, na trilha e se assustaram, pularam e ficaram do lado, assim, eu consegui ficar um tempão vendo eles ali comendo. E acho que foi só isso. É uma região que tem bastante dingo, que é o cachorro selvagem australiano, mas eu não vi nenhum. Teve gente que chegou a ver, mas não tive essa sorte. Uhum. Legal. E quanto à água, você estava comentando lá nos tanques até fora dos tanques. Quando você pegava água no tanque, você tinha que usar um clorinho, alguma coisa para purificar a água ou não? Então, eles recomendam, eu usava, tipo clorim mesmo, uma pastilha de cloro que eu comprei Uhum. aqui. Muita gente filtrava, usava isso, eh, eu cheguei uma não vou entrar muito em detalhes, mas eu passei mal grande parte da trilha, assim, Sério? intestino nossa. É, só que eu não me senti doente, mas eu, né, tive aquelas Aham. coisas desagradáveis e eu não sei se foi pelo cloro ou pela água, provavelmente, assim, um dos 2 me fez mal, assim, e Hum, não foi uma situação muito agradável, mas nunca vou saber o que que foi, né. tá, entendi. É, e comida, o que você comia lá normalmente? Eu sei que você levou comida, mas o que você fazia? Você esquentava? O que era? Então, eu levei o fogareiro também, né, comprei o gás, então o meu café da manhã normalmente era mingau de aveia, com castanhas, com geleia, frutas secas também,
Quase todos os dias foi isso. Aí de snacks eu levava também essas frutas secas, castanha, tudo igual. Você usa pra tudo. Chocolate, eu tinha granola também, que às vezes eu comia pura, às vezes eu misturava no café da manhã. Tinha shake de proteína para lanche. E almoço eu fazia muito wrap, né? Então aquelas tortilhas que dura bastante, com hummus, eu levei uma lata de hummus. Uhum. Azeitona também, às vezes eu comia de snack, botava na comida. Pasta de amendoim também, então eu fazia doce com geleia e pasta de amendoim. E janta, normalmente era comida liofilizada, ou eu cozinhava coisas tipo cuscuz, macarrão fininho, aquele cabelinho de anjo, que cozinha rápido, com uma sopa, e carne de soja, que para mim é bom, né, sendo vegetariana, e lentilha. Acho que foi a base, assim, da minha alimentação, misturava esses todos aí às vezes. Tinha um macarrão de arroz também, que, nossa, ficou muito bom, com carne de soja e uns leguminhos desidratados, que eu amei. Foi meu prato preferido da trilha, assim. E isso era o jantar. Isso era jantar. Tá. Normalmente o wrap era o almoço, que era mais É. fácil de fazer, não precisava ligar o fogareiro. No meio do caminho, assim, era uma coisa, um almoço mais rápido. Legal, legal, mais prático, né? Isso é bom, né? Uhum, bastante. Tá. A maior dificuldade na trilha, o que foi? Maior dificuldade? Ai, meu Deus, tiveram algumas. Como eu já falei muito do peso da mochila, né, então realmente Hum. para mim foi algo bem difícil, mas eu acho que a falta de água me marcou muito, assim. Então, como a gente está acostumado a fazer trilhas em montanhas, tem muitos rios, né, muitos riachos, sei lá, uma aguinha, assim, vai ter no caminho, né, que você pode se lavar o rosto, lavar as mãos, pegar uma água ali, né, uma água fresca para você tomar. Às vezes a gente nem purifica, né, não sei se você purifica sempre, assim, mas essa água correndo, assim, às vezes vai assim mesmo. Então, eu acho que a falta para lavar as coisas. Então esses tanques de água, eles recomendam só para beber, eles não recomendam que você se lave, que você lave a sua louça, né. Então, Uhum. às vezes, você tá ali cozinhando de noite, tá de manhã um mingau que fica super colado na panela, e você fala: "Ai, eu preciso de uma aguinha só para lavar". Então, às vezes era uma mistura de limpar com papel higiênico a panela, assim, os talheres, passar tiquinho de água, o mínimo, assim, lavar na mão mesmo, para tentar poupar, mas eu acho que a falta de água para se lavar a mão também, sabe, você tá sempre sujo, empoeirado, foi bem marcante, assim, para mim. Uhum. E você tá falando que um dos problemas foi a falta d'água, mas também foi a água, né? Você tem que atravessar rio, é isso? Então, é verdade, teve esse trecho que é um dos mais temidos aí na Aham. trilha, que você tem que atravessar o rio. Não tem opção. A trilha passa por um desses desfiladeiros, né, dessas gargantas, que tá ali praticamente seca, aí começa a ver um pocinho ou outro, aí você cruza para um lado, cruza para o outro, até que você chega num trecho que tem mais água e você vai ter que nadar. Então, assim, Nadar? Mas como assim? Na onde que nada, dá? Não, nada não dá pé? ali. Não dá pé. Você é um Jesus! trecho, assim, que a gente até troca informação durante a trilha. Eu pesquisei antes, eu vi vídeo no YouTube, então eu já tinha noção de como era, mas na trilha, quando tá chegando perto desse trecho, a gente perguntava: "E aí, como é que foi cruzar o rio?", não sei o quê. As pessoas vão dando umas dicas de como elas fizeram, como é que foi pra elas, não sei o quê. Mas, basicamente, é um trecho que você chega, depende do trecho que você tá, o sentido que você tá caminhando, mas no meu sentido, você chega, tem uma coleção de água grande e os paredões do lado. Então você consegue andar do lado esquerdo com água no joelho, beleza, ali perto do Tá. paredão, até que você chega numa pedra mais alta, que tem um galho enorme, tipo quase uma árvore ali, que Hum. já tá apoiada ali por um motivo. Por quê? Você vai ter que, perto dessa pedra grande, você vai ter que dar umas 5 braçadas, assim, porque vai ter que nadar, não dá pé.
E eu tentei escalar a pedra, tipo, tem como escalar a pedra, mas é um rolê, é muito difícil. E é uma água gelada, assim, não é das mais congelantes da vida, mas é bem gelada. Então, você já tá andando com água ali no joelho, até chegar na pedra com um galho lá, e você fala, você tem que se virar com a sua mochila. Então, por isso que tem esse galho lá. Para quem tá sozinho, principalmente, esse galho tá lá para você apoiar a sua mochila nessa pedra grande, deixar ela mais elevada, se você tá vindo no meu sentido, e aí você vai dar suas 5 braçadas, vai ter que nadar pelo rio e vai subir nessa pedra grande para pegar a sua mochila de volta. Então, eu ouvi história de gente que abre o isolante inflável para botar a mochila em cima, para passar com ela nesse trecho. Ouvi gente que a gente botou saco de lixo, né? Mas que gente que tenta flutuar a mochila no saco de lixo. Mas a mochila de 18 quilos não vai flutuar, vai te afundar. Então, é muito complicado. Então, era um trecho muito temido para mim de passar sozinha. Principalmente que eu tenho um agravante, que eu tenho alergia ao frio. Então, é uma coisa muito específica, meio rara, que eu fico empolada, com alergia mesmo, se eu tiver um contato com frio muito grande. E quando é contato com água, é pior para mim. Então, rápido, assim, eu já sei, normalmente, quando eu entro em mar, eu falo, essa água tá gelada, para mim vai me dar alergia. Então, eu dou um mergulho e saio, rápido. Porque senão é perigoso, realmente, assim, eu posso ter um choque, na verdade. Então, eu estava um pouco tranquila, porque eu sabia que não era um trecho muito longo, então isso já ajudava. Mas foi o primeiro trecho que eu andei com alguém, que foi inclusive uma das mulheres que acabou virando uma amiga, assim, que estava no transfer, a australiana, que eu encontrava ela todo dia, assim, né, porque ela acabou fazendo o mesmo roteiro que eu, então eu encontrava ela no camping, mas a gente não andava junto, mas conversava um pouco, e nós duas sozinhas estávamos um pouco tensas para esse trecho e falamos, vamos atravessar junta? Então, a gente andou 2 horas de um último camping até o trecho que tem que nadar. Então, a gente já estava pensando, uma ajuda a outra e vai dar certo, com a mochila, né, que é a principal dificuldade. E só que na hora que a gente chegou no ponto, tinham 4 pessoas vindo no caminho contrário, inclusive 2 homens, eram 2 mulheres e 2 homens. E o primeiro homem atravessou, aí você tem que tirar a roupa, você tem que tirar a roupa, né, sei lá, ou você já se programa, eu coloquei um short, fui de top mesmo, você vai molhar tudo, então você não pode molhar a roupa que você tá caminhando, né. E aí ele chegou, andou até o ponto onde a gente estava seca, que a gente ia começar a caminhar, e ele falou: eu ajudo vocês com as mochilas. Eu falei, nossa, o cara foi um santo ali, o cara salvou a nossa trilha toda. Então eu levei a mochila, né, com água no joelho até a pedra, um cara ficou em cima e ele ficou embaixo, e aí eu passei a mochila para eles tiveram dificuldade para levantar a minha mochila Imagina, pesadona. né? Imagina eu sozinha. Mas Isso. deu certo, e aí chegou a Jill, né, que era a australiana que estava andando comigo, aí eles também ajudaram ela, eu atravessei primeiro, e nossa, deu super certo. No final foi muito divertido, um trecho que é temido, assim, que muita gente tem muita dificuldade, a água estava fria, mas foi diferente, foi algo bem diferente de todas as trilhas, assim, que eu já fiz. Nunca tive que nadar numa trilha, assim. Interessante esses pontos, né? Que você já sai preocupado com ele, né? Você vai criando monstros na cabeça, né? E quando você chega lá, não é tão assim também, né? Exato. Eu acho que é isso. Se você estivesse sozinho, pode ser mais difícil do que você imaginava, mas com um mínimo de ajuda faz toda a diferença, assim. Então, é possível de você tentar conversar no camping, ver se alguém vai sair na mesma hora que você, né? Tentar juntar, né? Gente para se ajudar, e as pessoas se ajudam muito na trilha, né? Então foi muito bom nesse sentido. Lá no Tour du Mont Blanc tem um trecho ali, que depende para quem tá fazendo, pode ser o penúltimo ou último dia, que tem que subir as escadas. E todo mundo ali, eu lembro. o pessoal começa a trilha já falando, e as escadas? Que dia que é as escadas, Elias? E as... As escadas
São muito boas. Elias, eu não sabia das escadas. Não sabia? Ah, bom. Não Você sabia. ficou preocupada. Pronto. Foi ótimo, foi uma surpresa assim. Eu falei, cara, tá perigoso isso aqui, mas a gente só foi, né? Fazer o quê? Foi divertido também, ainda mais depois que você passa, né? Depois você passa, tá tudo certo. É que é o seguinte, pessoal, não é perigoso, é uma escada pregada na parede e você tem que subir, só que tem umas 5, 6, 7 escadas, né? Umas mais curtinhas, outras mais altas. Tudo bem, se você cair dali, você vai dar uma machucadinha, né? Que você vai cair na pedra, né? Você cai na pedra. O legal dali das escadas é que tem lugar que você tá na escada, você olha pra baixo, tudo bem, aí tem a parte de onde você subiu, que não tá longe, tá 10 metros pra baixo. Só que você olha um pouco mais longe assim, você vê Montreux, você vê o vilarejo lá embaixo, quase 1 quilômetro pra baixo. Dá uma vertigem. Pra quem tem vertigem é um problema, né? Mas é tranquilo, pessoal, é tranquilo, não precisa ter medo. É aquelas coisas que depois que você faz, você fala, pô, mas era isso, entende? Então É divertido. Eu recomendo. Legal que você não sabia, foi de surpresa, muito bom. Outra coisa, eu tava na Kungsleden também, eu tava com a Laura e a gente começou a cruzar umas pessoas e as pessoas começaram a falar do que tava ruim pra atravessar o rio, que não sei o que tem, e só que ninguém entendia como que tava, como que era, a gente nem sabia desse rio que tava atravessando a trilha ali, era um rio de degelo, e tudo bem, aí depende da época que você passa, vai estar um pouco maior ou um pouco menor, né, a correnteza. E aí a gente tava vendo, e antes disso tinha um barquinho que dava pra você pular aquele trecho de barco, e tinha gente indo de barco, e o pessoal, não, eu vou de barco, assim não precisa passar no rio, né. E a gente não tava programado, porque não tava longe do final da trilha. Eu falei, não, vamos caminhando, né. E aí passou um cara ao contrário, e eu vi que a calça dele tava molhada pra baixo do joelho. Eu falei, pô, o que é isso, né? O que o pessoal tá com medo aqui, né? E a gente preocupada, a Laura, a gente acha que devia ter pulado esse daí de barco. Eu falei, não, vamos ver o que é. Qualquer coisa a gente olha lá e volta. Tinha que voltar acho que 1,5 km, 2, eu acho, sei lá. Mas vamos ver. Quando chegou lá, sabe o que é? Era um riachinho pra cima na canela. Só que todo mundo, tinha um monte de gente parado de um lado e outras pessoas paradas do outro. Quem tava indo ou quem tava voltando. E quase ninguém atravessando. Por quê? Era um riachinho de nada, só que todo mundo tava de bota, aí o pessoal não tava querendo tirar a bota e tava querendo procurar pedra pra ficar pulando de pedra em pedra pra ver se passava. Aí, e o pessoal lá, eu falei, não acredito que é isso. Eu tinha levado chinelo, falei assim, eu tirei o meu tênis, coloquei o chinelo, atravessei e falei, mas que isso, né? E outra, aí criou todo aquele monstro na cabeça de todo mundo, achando que ia ser uma correnteza, um negócio fundo, e era coisinha boba lá que o pessoal não queria molhar a bota. E nem era tão... Era fria a água? Era super gelada, super gelada. Era gelada. Esse que é o problema, ninguém quer tirar a bota pra isso. Exatamente isso. Mas é isso, você sabe que tem que atravessar, não tem jeito, vai e atravessa, né? Sim. E você, eu não vi nas fotos, né? Nem reparei, deixa eu ver. Você usa bota ou tênis? Eu uso bota. Tá. Eu comecei a ter dúvidas se é a melhor. Eu sempre usei bota em trilha. Tá. E hoje em dia tem muita gente que usa, né, tênis de trail run, né, tênis mais leves. E eu nunca tenho muitas bolhas, isso não é um grande problema. Eu tive um pouco de bolha porque eu andei com um pouco de areia no tênis e não tirei. Mas depois de um tempo vira calo, né, aquela coisa, né, não tem aquelas bolhas horrorosas que estouram, enfim. Mas eu tive muita dor no pé, meus pés incham, andando muito e muitos dias, assim. Eu tive bastante dor no final, até na inserção do tendão de Aquiles, assim, no calcanhar. Então, eu não sei se às vezes é uma palmilha que poderia ajudar. Eu acho que com a bota na Lara Pinta, como é uma trilha muito seca, que não chove muito, acho que talvez não tenha necessidade de uma bota impermeável, tão pesada. Então, talvez um tênis um pouco mais leve poderia ter sido melhor, é algo que eu vou testar, assim. Não, tudo bem, cada um usa o que quiser e é normal, né? Hoje é o que você falou, hoje muita gente usa eu uso só tênis para qualquer trilha, mas é o que você falou também, estava com 18 kg, 20 kg, uma bota até um pouquinho melhor. Eu sou teimoso, mesmo assim eu continuo com tênis. Mas
Mas é costume também. E Se outra, não muda ajustar, nada. É, muda pouca coisa. Tá, Uhum. e moscas? Nossa, as moscas. Nossa. Tinha esquecido das moscas, eu não sei como. Então, eu acho que a Austrália já tem um pouco mais de mosca do que o normal, assim. Mas dia a dia é de boa. O verão é que realmente tem um pouco mais de mosca, mas não é nada de outro mundo. Só que no Outback, as moscas são conhecidas por serem muitas e muito chatas. Então, assim, eu não tinha noção de que seriam tantas. Eu ouvi falar da redinha, né, que você coloca, tipo, na cabeça ou no chapéu para, né, minimizar as moscas. Só que eu não dei atenção, eu não achei que fosse tão ruim assim, porque no inverno realmente dizem que diminui demais. E aí fui nos 2 primeiros dias tranquilo, lá no terceiro dia de tarde, que é quando faz mais calor, nossa, começou a vir muita mosca. Nossa. Cara, são, assim, dezenas de moscas e elas grudam. Então elas vêm na tua cara, vêm no teu nariz, na tua boca e elas grudam na tua Elas cara. picam ou não? Elas não picam, elas Tá. só querem, sei lá, só pegam uma carona aí. Hum. Então eu comecei foi assim, começou a ficar meio chato, mas ainda tava meu nível de paciência, assim, tolerância é bem alto até, assim. Então tá, nesse dia foi chato, não sei o quê, mas assim, um pouco mais pro meio da trilha, lá pro quinto, sexto dia, tiveram trechos que não eram dos mais espetaculares, os trechos um pouco mais planos e um pouco mais sem graça, digamos assim, um pouco mais entediantes. E somou as moscas. Então eu me lembro Hum. que uma tarde eu andei assim 3 horas e foram uma das piores horas de trilha, porque assim, eu tinha que me abanar todo segundo para tirar a mosca da cara, assim, né? Que elas ficam ali, entram no nariz, você tem que ficar de boca fechada. E eu filmei, assim, tirei foto, né? Tinham 50 moscas em mim, no meu chapéu, Nossa. principalmente na mochila, na leg. Então eu não podia nem parar para descansar direito. E eu, assim, de tarde eu estava mais cansada, às vezes eu sentava numa pedra, assim, eu não descansava um minuto, não tirava a mochila, não conseguia comer, porque elas vêm mais, por causa da comida, né? Então, uma vez ou outra, assim, eu peguei um bolinho de castanhas, né, de frutas secas na mão, fechei bem a mão para elas não entrarem na comida e ia comendo, assim, uma por uma, com muita dificuldade, porque elas são muitas e são muito chatas. Então, assim, uma redinha teria feito muita diferença também, eu acho, Que custa no meu menos de 10. aproveitamento da Que trilha. custa, que custa menos de 10 Exato. dólares. Não foi economia, foi Não, besteira não, mesmo sim. de achar. Às vezes eu economizo mesmo, mas essa aí foi de achar que não ia ser tão ruim, que não tinha tanto nessa época. Mas olha, recomendo, não façam essa trilha sem a redinha. Ah, legal. Lá no Tour du Mont Blanc a gente não tem esse problema. Normalmente na Europa a gente tem esse problema de mosca. Na Europa não, né? Uhum, Lá na Kungsleden eu tinha. Tive que levar a uhum. redinha e funcionou muito bem. Lá nas Ah, Rocky Mountains, no Canadá também, precisou ir muito. uhum. Quando você fala mosca, é mosca ou pernilongo? É Mosquito. mosca, é Tá. mosca. Não é mosquito, não. É uma mosca que não é tão grande, tipo motuca, assim, mas é mosca mesmo. Não, que é difícil falar isso, porque lá fora é mosquito, né? Só que o mosquito é Uhum, pernilongo, né? Então é isso, difícil. E acho que cada região do Brasil, se bobear, também é diferente. sim. Não lembro agora qual trilha que era. Era no Canadá? Onde que era? Que a mosca, mas é tipo assim, acho que era Canadá. A mosca era grande, né? Aquela mosca enorme. Uhum, Ela pousava, uhum. mas ela pousou, ela já picava. Picava. Era. É, tipo uma Uh, mutuca, né? é mutuca que fala? É. É. Pelo menos no Rio fala mutuca, não sei se no Brasil inteiro é. É tipo Exato. aquelas moscas de cavalo, né? De boi. Deve Nossa, e ser. dói, né? Opa, caramba! Então, tipo assim, quando você Dói. via assim, você tinha que espantar, né? A redinha, Uhum. eu só tinha a redinha do rosto, que já ajudava muito, então. Só que você falou uma coisa aí, eu até anotei aqui. É, você falou que tinha mosca na sua legging, é isso? Uhum. É, porque a leg era preta, né? Eu quase sempre andava com a mesma roupa, não, porque eu não tinha muita roupa pra trocar. E aquela coisa que a gente já sabe, né?
E eu andava sempre de roupa que cobria praticamente o corpo todo, por causa do sol também, né? Então, legging ou uma outra calça que era um pouco mais pro calor, bem fininha, assim, de trilha, e blusa de manga comprida. Então, a legging preta, quando eu parava, eu olhava assim, tinha bastante mosca. Sério. É. Então, é mosca, tudo bem. Ó, lá na Kungsleden, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu escrevi no meu livro da Kungsleden. Tava eu e a Laura Sete. E a Laura, acho que foi o primeiro dia já, um monte de. Só que era pernilongo, tá? Só que lá fala mosquito, né? Então era pernilongo. E rodeando a gente, rodeando. Só eu tava com a telinha, beleza. Ela acho que não quis usar a telinha no primeiro dia, então tava sofrendo. Aí, acho que depois passou um tempo, eu acho que ela colocou, não lembro agora, tenho até preciso ler meu livro de vez em quando pra lembrar. Aí eu acho que ela não colocou, mas na leg dela tinha muito pernilongo. E outra, e a pernilonga, eles estão ali, estão picando, né? E eu achei que é o seguinte, não é por causa de cheiro, porque o pernilongo, ele se aproxima da pessoa, né? Ou é cheiro ou é calor. Eu acho que é por causa de calor, porque a leg ela fica colada no corpo. Então, quer dizer, pro pernilongo, o que ele tá enxergando é a pele, é uma outra pele ali, porque tá colada, então transfere o calor, então pra ele é como se fosse a pele. E aí depois eu sugeri, acho que um dia depois, eu acho que é por causa disso, não tem uma calça de trekking que dá pra você colocar, porque é mais folgada, porque na minha não tinha nada, e eu tava com uma calça de trekking, que é mais folgada, então não vinha nada. Eu falei, acho que é isso. Aí ela falou, Elias, eu despachei a calça de trek, porque a gente só ia usar as barracas, sei lá, depois de 200 quilômetros, ela despachou a calça junto que ela não ia usar. Aí ela acabou colocando a calça de anorak, a de chuva. E aí, tudo bem, resolveu o problema, mas aí ela tinha que andar o dia inteiro sem chuva, com calça de chuva, né? Então. Que esquenta. Nossa, esses bichinhos aí é difícil de saber o que faz, né? Pra espantar eles. Eu acho que as moscas, elas preferem um pouco o preto. Eu não sei se é uma. Tô inventando aqui, mas eu cruzei com um menino também na trilha que ele tava com uma mochila preta. E, nossa, eu nunca vi tanta mosca assim. Na mochila dele tava tudo colado ali. Não sei se tem alguma explicação, pode ser viagem da minha cabeça. Ou porque ele parou ali e eu reparei, mas elas grudam em todo lugar de qualquer forma. Mas no preto eu achei que tinha um pouco mais. Legal. Não, você falou que é viagem da sua cabeça, mas também é viagem da minha cabeça, que eu falei que é negócio de temperatura. Mas deve ter uma explicação, sim. Não, mas é bom a gente falar, porque alguém vai ouvir e vai falar, não, comigo também aconteceu isso. Então a gente vai somando informações. Legal. E caminhar, a maior parte do tempo você caminhou sozinha e foi bom? Foi bom pra pensar, pra refletir? Incomodava? Foi muito bom. Eu acho que é claro que é ótimo ter uma companhia, mas eu acho que fazer trilhas, ainda mais de longas distâncias, algo, né, muito desafiador, assim, você mantém muito foco. Eu pelo menos, acho que não é que 100% das vezes eu tava lá plena, nossa, maravilhosa, pensando só no caminho, sabe? Não tava divagando, muitas vezes, claro. A gente começa a viajar ali nos nossos pensamentos. Mas acho que na maior parte das vezes eu consegui, assim, ficar mais focada, dar essa introspecção, acho que me fez muito bem. Eu sou uma pessoa que eu sou professora de yoga também, então eu gosto de meditação. Eu já fiz retiro de silêncio de 10 dias, então uma das maiores loucuras que eu já fiz. Então me lembrou muito isso também, assim, de você ficar mais com você mesmo, tentar colocar seus pensamentos, né, um pouco mais em ordem também. E, nossa, para mim é como uma terapia, assim, é muito bom mesmo e me faz muito bem, né, esses momentos, assim, mais de solitude, né, não de solidão, mas de silêncio, então eu aprecio bastante. Mas é claro que tiveram momentos que eu estava pensando nas moscas ali. Tava meio que amaldiçoando elas, mas tudo bem.
É isso mesmo, o pessoal acha que a gente filosofa o dia inteiro, mas não, você tem que ficar procurando água, procurando É, lugar para acampar, exato. procurando lugar onde você vai descansar. Sim. E outra coisa, que aí aproveitando, que é isso também a gente faz muito, né? A gente se orientar na trilha. Como você fazia para se orientar na trilha? Olha, a orientação era até razoavelmente fácil. O caminho, no geral, é bem demarcado. E tinha sinalização, não sempre, mas tinha umas plaquinhas, assim, com uma setinha, acho que mais onde dava um pouquinho de dúvida, né. Eu tenho um GPS de mão, né, o Garmin, que eu baixo a trilha antes, baixo o mapa, se precisar, né, se eu sair da trilha, perceber que eu tô meio perdidinha, eu posso olhar ele, mas também o celular funcionava bem, como eu conseguia mais ou menos carregar, eu não tive problema, né, de falta de bateria, o aplicativo Maps.me ali funciona super bem, tem a trilha toda, então você baixa offline, né. E a orientação é isso, um dia ou outro eu, saí um pouquinho principalmente em trechos de leito de rio seco, que fica muito arenoso e que aí não tem muita trilha, eu, atravessei um leito de rio seco, saí do outro lado, tô vendo que não tem trilha, me perdi, opa, deixa eu voltar um pouquinho, aí abro o celular, normalmente, que era o primeiro que eu olhava, e aí já estava normalmente bem pertinho da trilha, assim, então não foi uma dificuldade a orientação. Tá, então não precisou de mapa físico e que você estava olhando era pelo Maps? Google Maps? Maps.me. Ah, Eu tá, uso, o Maps.me, que você baixa offline o mapa, tá. né, e estava tudo marcadinho, assim. Eu até imprimi uns mapas que eles próprio parque, o governo do Território do Norte, né, que é a região ali, ele disponibiliza da Lara Pinta, então cada seção, eles têm um PDFzinho, assim, com um mapinha, o que me ajudou um pouco a saber, assim, quais campos têm água, sei lá, então, vez ou outra que eu acabei andando um pouco mais, eu fui parar num camping no meio do caminho que tinha água, eu focava sempre em camping com água, né, porque para mim carregar mais água era um problema. Então eu imprimi esses PDFs, né, era uma página com um mapinha por seção, uma informação breve, assim, de cada sessão, e aí, cada dia eu ia vendo, a próxima sessão dá para andar um pouco mais, talvez, mas eu vou fazer mais ou menos isso, então eu planejava mais ou menos ali no dia anterior, tentava visualizar o que eu teria de opção, né, para aquele Uhum. dia. Ah, legal, não, bem, aparentemente simples, né, para orientação e isso Sim. ajuda também. Ah, outra coisa, quer dizer, acho que tem mais alguma coisa ou vamos para os finalmente aqui? É, disso Acho tudo, que não lembro. o que que você faria diferente do que você fez que poderia ser melhor para uma próxima vez ou dando dica para alguém que vai fazer? Ah, eu conseguiria com certeza iria mais leve, então eu tenho aí o problema dos equipamentos, né, mas, levei um tripé que eu usei uma vez, assim, então é pensar ao máximo ali o que você pode, né, minimizar de peso, não é que eu tinha muita coisa que eu poderia, mas, tentaria sim levar um pouco menos. Eu pegaria mais um food drop, eu acho que teria me ajudado também a ir um pouco mais leve e curtir um pouco mais a trilha, né, porque estando pesada, muitos momentos eu falei: "Cara, eu só quero terminar", principalmente mais para o final, assim, apesar de eu estar curtindo, foi um pouco sofrido, então pode ser um Uhum. pouco menos, né, então Uhum. faria isso. E estando mais leve também, eu acho que eu tentaria acampar, nesses pontos mais altos, nesses campings que não tem água, né, no meio do caminho e que muitas vezes são, no topo de algumas montanhas, que acho que quase todas as montanhazinhas, assim, tem uma área de camping, pelo menos as principais, e que deve ser muito lindo de ver o entardecer, o amanhecer. Eu conversava, né, com gente que tinha acampado lá e muitas vezes falavam que foi espetacular, então eu acho que eu teria curtido um pouco mais a experiência da trilha também, se eu tivesse ficado 1 ou 2 noites, né, nesses campings que tem as vistas mais bonitas, assim, também. E quando a gente tá acampando um pouco mais baixo, nesses campings, assim, né, principais, a gente acaba não vendo muito nascer do sol, pôr do sol, porque às vezes tem
morrinhos do lado, né? Então, acho que isso teria feito engrandecido, assim, a trilha. Legal. Lari, para quem tá pensando aí, tá refletindo desde o início, Lari vem de Larissa. Sim. Assim, o Tour du Mont Blanc você fez com quantos quilos a mochila? Eu não tinha balança para pesar, mas Tá. eu acho que eu tava com uns 14, por aí, 15 mais ou menos, porque o Tour du Mont Blanc tem vilas, né? Muitas vilas, então a gente não precisa andar com comida para muitos dias, 2, 3 no máximo, né? Que eu me lembre. Tá, Às mas vezes até você menos. acampava. Mas você acampava. Acampava. Né? Tá. Então, o peso do equipamento de camping já é bem considerável, né? De ter que preparar sua comida também. Porque o Tour du Mont Blanc dá pra fazer muito leve, né? Ficando nos refúgios, comendo lá. Então, eu não fui leve, não. Mas uns 14, 15 por aí, acho que eu tinha. E o que tornou o Tour du Mont Blanc mais difícil ainda, não foi isso? Você achou difícil ou não? Eu achei difícil. Eu achei que teve dias assim que eu cheguei exausta. E a gente acabou fazendo em 9 dias também. Porque a gente Nossa. é doida. Não sei por que eles não tem explicação. Jesus. A gente encurtou. Porque também acampando era um pouco mais Isso. difícil. Na Itália não tem camping, você tem que sair da trilha para acampar. Então a gente foi fazendo um esquema ali que a gente acabou tendo que andar um pouco mais, assim, e no final acabou fazendo em 9. Então foi pesadinha, não foi leve, não. A primeira vez que eu fiz foi em 2012, eu já fiz 7 vezes. Uhum. Em 2012 fiz com 18 quilos. Tinha notebook, tinha tripé da Manfrotto, aqueles pesados. Tinha de tudo. O pessoal passava por mim e ficava olhando. Falou, quem é esse doido, né? O que ele tá Esse fazendo maluco. com tudo isso? E Sim. foi super difícil, muito dura a trilha, tive bolha pra caramba. E depois, quando eu comecei a guiar lá, aí hoje em dia, né, acabei de voltar de lá faz alguns dias, guiei 2 grupos em julho, e hoje em dia caminho com 4 quilos. E é muito fácil. É muito que fácil. Maravilha. Que você tá muito fácil. Eu tenho que você tá fazer reclamando? de novo, O que você tá reclamando que é difícil? É fácil a trilha. Tô precisando fazer de novo com menos peso. Então a Lara Pinta é isso também. Só que como você tem que acampar, não tem opção de super leve, né? O que já é uma dificuldade a mais. A comida, você tem que não tem essa estrutura maravilhosa que o Tour du Mont Blanc tem, né? De poder comer toda hora em restaurante e tal, e ter os refúgios. Então vai ter que ser um peso com mais de 10 quilos aí, com certeza. Mesmo que você esteja do ultralight. Não tem muito como fugir disso. Isso, mas é legal essa percepção, como muda. E 2 coisas, né? Que hoje pra mim é fácil. Lógico, eu sei que tem os dias mais duros, mais longos lá no Tour du Mont Blanc, mas você com 4, 5 quilos não é nada. E outra, o Tour du Mont Blanc é aquele lance, acho que você lembra, é a trilha da água boa, né? Então tem bica, né? Não é que tem um riozinho, né? Tem uma bica ali pra você abastecer, né? Eu tinha esquecido das bicas. É um espetáculo. O pessoal, Elias, coloca 2 litros d'água? Não, coloca 1, né? Eu colocava, vou falar por mim, tá? O pessoal vai me zoar. Sim. Quem foi comigo esse ano vai entender. Eu colocava 1 litro de água, por aí. Durava 2, 3 dias. Olha, você não precisava de um reservatório. Isso, exatamente. Eu tinha tipo um camelback, né, que é ali pra beber, mas toda a bica que passava eu tomava direto na bica. Eu ia tomar da minha, pra quê, né? Ali geladinho, fresquinho, né? Então eu mal tomava. Então, muito bom. A trilha fica então a trilha acaba ficando super mais fácil porque você tá leve, né? Então tem pouca água também. E hoje em dia também, pra mim, que eu acho que fica mais fácil, porque eu já conheço a trilha, né? Então aquele lance de, será que tá chegando? Será? Você sabe qual que é o ponto mais difícil, sabe onde você vai parar, descansar, então isso acaba ajudando, né? Então, já fazendo uma propaganda, pessoal, quem quiser ir em 2026, eu vou levar 2 grupos em 2026, então quem estiver interessado é só entrar lá no extremos.com.br, tem lá todas as dicas sobre a trilha, as informações, pode me chamar também no WhatsApp ou lá no Instagram que eu respondo, quem quiser interessar, então 2026 eu devo levar Tour du Mont Blanc, devo guiar também no Everest e na Kungsleden, então quem estiver interessado é só entrar em contato comigo. Que o Tour du Mont Blanc é muito fácil.
É brincadeira, é um pouco puxado, mas você indo leve e dormindo em refúgio, essas coisas, fica muito mais tranquilo, né? Diferente. E o mais fácil também se aproveita um pouco mais, né? Eu acho. Bastante, viu, Lara? E é diferente da Lara Pinta, porque a Lara Pinta é uma trilha para se acampar, né? Totalmente diferente, né? Então, é uma experiência totalmente diferente, eu acho que você deve ter tido. Sim, você falou da água agora comparando, eu levava o meu Camelback, né, que tinha até 3 litros e uma garrafinha de meio litro. Então, muitas vezes eu andava assim com uns 2 litros, porque sabia que tinha ponto de água na frente, no caminho, ou não era um dia tão pesado, mas eu lembro desse trecho de 30 quilômetros que não tinha água, eu levei acho que 3 litros ou 3 litros e meio, levei meio que tudo que eu podia, e eu levava a garrafinha, assim, como uma emergência. Eu sempre calculava: acabou meu Camelback, eu tenho mais meio litro de água. Então, eu tinha que controlar muito bem esse meio litro. Só que nesse dia mais longo, eu lembro que eu ainda tinha que caminhar 3 horas no calor e acabou meu Camelback. Então eu tive que caminhar com meio litro de água no calor. Esse foi realmente, acho que foi o dia na minha vida que eu mais tive que poupar água, assim. Eu botei ela na frente, a garrafinha, para ficar de mais fácil acesso, mas assim, tentava beber no máximo um golinho a cada 20 minutos, assim, deixava bastante tempo a água na boca. Então, imagina a tensão. É. Né? Atenção, será que vai dar? Vai acabar? A trilha não Sim. acaba, né? A trilha não acaba, é sempre mais longa do que você tá imaginando. Você começa a viajar ali, mas eu acho que eu consegui controlar bem, mas não foi nem um pouco confortável, assim. Eu cheguei no camping, dei o meu último gole de água, e aí peguei água e ainda tive que esperar meia hora o cloro fazer efeito pra tomar mais. Caramba. Ô, Lara, é o seguinte, e essa aventura vai virar o quê? Você vai fazer conteúdo? Onde o pessoal pode saber mais? Te acompanhar também? Sim. Aproveita para falar. Gravei, produzi muito conteúdo, mas compartilhando principalmente, né, no Instagram, no perfil do Casal de Mochilão. Já tem um Reels lá, tô fazendo stories e vou fazer muito mais Reels também para compartilhar mais dessa aventura. E também no YouTube, que é o Lico Hilari, então o perfil chama Lico Hilari, que eu vou começar a postar aí bastante coisa, né, bem vida real mesmo, bem vlog e tudo que aconteceu, né, durante essa experiência que foi bem... nem sei descrever, viu? Foi um misto de aventura, desafio, foi muito eu fiquei muito grata mesmo de ter tido essa experiência, né, de ser um lugar tão diferente. Foi minha primeira trilha sozinha, de longa distância, minha primeira trilha de mais de um dia no deserto. Então, foi outro cenário que eu não estava acostumada. Um lugar muito remoto, o Outback, né, desconhecido e também muito temido, né? As pessoas têm muito medo do Outback. Realmente tem muita chance de dar muitos problemas, né? E com condições muito adversas. Então, foi uma experiência realmente incrível. Não tem como descrever de outra forma. Fantástico, fantástico. E Outback, pra mim, a única coisa que conheço é o restaurante, né? Muito bom. Quando a gente fala Outback no Brasil é um sucesso, né? Totalmente. Eu tenho um amigo que é presidente ou vice-presidente de marketing, e eu faço parte de um grupo que a gente faz a degustação. Quando lança prato novo, a gente vai lá ter esse trabalho. É um outro trabalho que eu tenho que ninguém conhece. Que é degustar pratos. Duas coisas, degustar pratos novos ou a gente vai em abertura de novas lojas também. Quando é aqui na região, a gente vai prestigiar no dia da abertura da loja. Então, o Outback pra mim. E australiano é só o pãozinho também. O pão australiano, pode crer. Muito bom. Bem legal isso. Fantástico. Lara, obrigado pelo podcast. Como eu vi que você falou que você fez outras, qual foi aquela maior que você falou? E você fez com o Lico, aquela outra? Sim, foi a Via Lícia na Turquia, que é uma das minhas favoritas, assim, eu tenho vontade de fazer de novo, assim, daria um podcast bem legal aí. Que ano que você fez ela? Já tem um tempinho, foi em 2000
20, se eu não me engano. Foi Tá. durante a pandemia. Aham. Ah, legal. Depois, mais pra frente, podia marcar pra gravar um podcast sobre ela. Você deve lembrar bem, não Opa! deve? Super top. Sou a Ah, maior defensora da Via Alice, amo muito. Inclusive, a ah, Turquia é nosso país favorito. Então, nossa, tem muita coisa aí pra falar. legal. E aí o Lico também participa, né? Que ele também esteve, né? Show, maravilha. Ah, Vambora. legal, legal. Então, Lara, obrigado pelo podcast. Quem quiser acompanhar lá, então é Casal de Mochilão, é Casal de isso? mochilão. Uhum. Isso, Lá no Instagram e também no YouTube. isso, É Lico isso. Hilari no YouTube. Isso aí. Legal. Ô, Lara, obrigado pelo podcast. Até o próximo. Nossa, muito obrigada. Obrigada, ouvinte. Até o próximo. Um beijo. Valeu. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal.